Porque o Ceni já está aqui atrás com a placa. Ninguém anotou a placa, é um fato. Foi uma lavada, foi um baile. Agora, também não dá para... É o ponto que a gente estava tocando. Para a gente pegar o trabalho do Ceni, amassar e falar, pronto, joga tudo fora. Não. É uma construção, do mesmo jeito que precisou de tempo para o Abel, o tempo para o Ceni também vai fazer muito bem, até porque ele tem muitos jovens ali, né? Sim, mas assim, se você lembrar, se nós fizermos um exame de memória, e como é que foi o começo do Campeonato Paulista do São Paulo? Foi bom? Não, foi péssimo. Quem diria que o São Paulo iria jogar contra o Palmeiras na final, na primeira final, e fazer o que fez? Ninguém diria. Voltando pro São, ele fala, processo. Ninguém diria. É um processo. Então, coloca o Patrick se lesiona. Coloca o Nicão. O Nicão está acostumado a 3 meses de pré-temporada por conta do Atlético Paranaense e tal. Então, muda. Então, peraí. Eu não tenho o Nicão, não tenho o Patrick, preciso encontrar as peças. Pô, tem um menino ali que jogou a Copa São Paulo que me chamou a atenção. Vem cá, Pablo Maia, eu não tenho ninguém. Vocês lembram da declaração? Como marcador, eu só tenho o Luan. Não, então vem cá. Vem cá, Pablo Maia, Nestor, vai ajustando, ajusta aqui o Igor Gomes, tal, as necessidades, o Sara. Peraí, encontra um time. Eu acho que esse time é muito competitivo. Ele vai ser competitivo. Agora, para disputar um Campeonato Brasileiro, para disputar uma Sul-Americana, para disputar uma Copa do Brasil, as peças serão suficientes. A temporada fica abalada, você acha? Não, eu acho que não. Com essa amostra? A derrota machuca demais. 4-0 não é fácil. Eu digo pensando assim, elenco versus o que tem pela frente. Mas, Dani, eu acho que assim, tem muita coisa que você aprende mais. Hoje eu li essa frase e eu falei, poxa... Vou usar no programa. Não, é que agora me marcou, né? É que assim, no alto da colina você não aprende, mas quando você chega no fundo do poço é onde você aprende mais. Eu estava lendo e vi isso daí. A do São Paulo, não estou dizendo que chegou no fundo do poço, não é isso, mas uma pancada como essa, os jogadores não vão olhar, vão para casa e vão falar, puta, tomei 4-0, ainda fui obrigado a escutar o Danilo falar que eu estava com medo, falando que eu estava com medo. Para o jogador, porque isso é um desafio pessoal, né? O jogador toma de 4-0, o cara tem que ir para casa e não pode dormir. E aí, independente do Palmeiras ou não, você toma de 4-0, 3-0, 1-0, meio a 0. O jogador que pretende evoluir, ele tem que sentir a derrota. Ele tem que sentir a derrota. O cara que quer ser campeão sempre, ele fala assim, eu não aceito perder de meio a 0, eu quero ganhar sempre. Né? O maior exemplo é o Rogério, dentro da sua carreira. O Rogério sempre foi, nós sempre falamos aqui, o Rogério era egoísta, queria jogar todas, mas porque ele queria vencer sempre. No começo do ano, vocês viram a confusão, porque os funcionários não gostam disso, aquilo. Eu quero o bem de São Paulo, eu quero ganhar. E essa mentalidade tem que ser assim. Então, eu acho que essa pancada que o São Paulo tomou, não é de se jogar fora tudo. Não é, eu acho que não. Eu acho que você tem bons jogadores, você tem um sistema de jogo, tem um time. Eu acho que você escolheu o que você quer carregar. Você quer carregar o 4-0 ou você quer carregar a evolução que você teve, que você fez no 3-1 então, no jogo você carrega essa evolução, você carrega essa evolução, mas você pode potencializar essa evolução pelo lado motivacional, pelo lado emocional, que foi um dos fatores que influenciaram muito nesse jogo. Com certeza. Esses meninos de ontem, que perderam essa partida, hoje estão com a cabeça inchada, mas ao mesmo tempo, eu não sei, cada um vai para sua casa, então tem seu pai, tem sua mãe, tem sua esposa, tem às vezes um amigo que você conversa mais, tal. Ele vai ligar para o amigo. Puxa, os caras atropelaram. E aí você tem que fazer um exame de consciência. O que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu poderia fazer? O que eu poderia ter feito, vamos dizer assim, para melhorar o meu desempenho naquilo? O que eu poderia fazer para ajudar o meu amigo aqui? Será que dar uma chegada um pouco a mais no Dudu, encostar nele, provocar? Porque são nessas derrotas que você evolui mais, porque essas derrotas te machucam. Aquela derrota de 0-0, você ganha, vai para casa, depois você toma um refrigerante, tem ali a sua namorada que você vai sair, tem aquela coisa. Essa daí machuca, essa daí marca. Então, nessa derrota, o São Paulo pode aprender muito. Todos. O próprio Rogério. O próprio Rogério, porque pela forma como o São Paulo jogou, o Rogério também pode... Você pode falar assim, o Rogério não acertou, faltou alguma coisa. Entendeu? Faltou alguma coisa para eles entrarem assim, faltou alguma coisa durante os 90 minutos. Mas não estou dizendo, não estou questionando, acho que de uma forma geral, assim, para eles aprenderem, entendeu? Acho que todos aprendem, né? Eu acho que a derrota de ontem passa muito pouco pelo Rogério Ceni. Sim, não, o que eu quis dizer é que o Rogério vai olhar e vai falar assim, o que eu poderia ter feito, poderia ter... eu acho que Você acha que a postura não foi um pedido do Rogério? Foi uma coisa automática, entre aspas? O que o Danilo fala é emblemático. Entendeu? A declaração do Danilo. Com medo. Os jogadores sentiram o jogo. Os jogadores sentiram. A torcida, sentiram o Allianz,
sentiram o time do Palmeiras e sentiram a importância de ganhar esse campeonato. Entendeu? Eu acho que passa muito mais pelos jogadores, como passou muito mais pelos jogadores o primeiro jogo do Palmeiras no Morumbi do que pelo Abel. Rogério. Não, pelo Abel. Pelo Palmeiras jogou mal. A derrota, entendi. Entendeu? O treinador não pede para entrar mais devagar, mas no máximo ele pede para entrar mais ligado. Menos ligado ele não pede. O treinador, a parte dele, ele faz até o momento que a bola roda. Dali para frente, os jogadores têm que resolver, gente. O São Paulo não podia jogar tão mal do jeito que ele jogou. E outra coisa, hein? Agora, o Rafinha, hein? Tem dó, hein? Pelo amor de Deus, hein? Lateral que não apoia. Ainda mais no futebol brasileiro. Achei que você estava falando da expulsão. Não, a expulsão para mim não me surpreende porque ele é nervosinho. Entendeu? Nervosinho, toda hora acontece isso. Não jogou nada. Nem no primeiro jogo, nem no segundo. O Rafinha até hoje não justificou a contratação dele no São Paulo. Não justificou. E o São Paulo é carente nessa posição de há muito tempo, acho que desde o Cicinho. O São Paulo é carente nessa posição. Entendeu? Então, sabe, um jogador com a experiência dele, com o passado que ele tem, pelo currículo, pela importância, ele tinha que aparecer mais no jogo, Dani, gente. Falando... Tem ali um termo ali na nossa tarja, né? Do lado da fala do Sormani, recolhendo os cacos. Não tenho dúvida se são muitos cacos, porque se a gente voltar um ano, São Paulo era campeão paulista. E terminou a temporada do jeito que a gente sabe que terminou, porque deu um valor além do que deveria a um estadual, quando deveria ser muito mais uma reconstrução a partir do Crespo, né? Trataram como Copa do Mundo, como dizem. Eu acho que o São Paulo, mesmo sem esse título, ano passado teve título, ele tem uma capacidade, ele tem uma promessa de muito mais longe do que ele foi no ano passado. No ano passado ele teve um campeonato estadual, ele teve um momento de trabalho do Crespo. A partir dali a coisa começou a degringolar, ela não funcionou. Ela não funciona no início do Brasileiro, fica uma expectativa de que seria algo momentâneo, de que é retomar, não retoma, o Crespo cai e termina como termina o Brasileiro. Hoje o São Paulo, é o que eu falei, ele precisa escolher. Tem que sentir o 4-0, tem que sentir muito. Tem que sentir a cornetada, a alfinetada, a briga. Mas ele tem que olhar o que era o São Paulo no início do estadual, o que foi o São Paulo do jogo de ida, o que o São Paulo tem pela frente na temporada, o que foi o final da temporada passada, o que é o tal do processo que o Sermani bate na tecla do Palmeiras. O São Paulo tem condição de ir muito mais longe. Agora que nós vamos entender. Do que o São Paulo precisa entender o estadual como ele tem que ser entendido. Mas, Pedro, você não sabe... do ano passado. No passado ganhou o estadual, acabou, valeu tudo. Perdeu o estadual, perdeu para o Palmeiras. Tudo bem que foi um 4-0. Mas eu acho que é uma outra situação. Ele tem potencial para ir mais longe, apesar desse 4-0, do que com o título do ano passado. O que vem sendo feito? Mas o Rogério sim recolheu os cacos no final do ano. Já vou te dar, Zé, rapidinho. O Rogério sim recolheu os cacos. Ele começou a trabalhar. Ele foi criticado no início do Paulista. Eu acho que nem deveria ser. Era uma amostra muito pequena. Ele criou um padrão. A gente estava aqui elogiando São Paulo, antes do primeiro jogo até. Então, assim, isso tudo, esse processo, se ele não for interrompido, se não tiver alguma coisa muito grave, perda de jogadores, demissão de Rogério, crise interna, esse projeto vai mais longe do que o ano do ano passado. Então não dá para saber, acabou, tá tudo errado, recolhe o caco. Não, recolher o caco foi ano passado. Fala, Zé, que eu quero ouvir o Facinca também. É isso que eu ia falar. O que acontece ontem? Se vendeu essa imagem de que o São Paulo jogou tudo no Campeonato Paulista. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O problema foi... quer ganhar a final, mas não é isso. Mas não é isso. O problema foi o trabalho do Crespo. A continuidade do trabalho do Crespo, porque como nós estamos falando aqui de uma continuidade de um trabalho do Abel, onde o jogador confia, no trabalho do Crespo não existiu, né? Até porque quem fazia tudo era a sua comissão. E aí a comissão dava um treino a 10 por hora e chegava no jogo que você tinha que jogar a 1000 por hora. É lógico que o jogador vai sentir. Se você não tem... Isso o Rogério não tem, né? Porque ele é um workaholic, alguém que se você não treina como você joga, chega na hora do jogo, você vai sentir. Sim. Não adianta eu treinar a 10 por hora e o jogo vai exigir para mim uma velocidade de 1000 por hora, como se joga hoje no futebol. A intensidade bate e volta, a intensidade, a preparação física, mental. O Crespo não conseguiu fazer isso. Se vocês voltarem, desculpa, eu estou falando muito sobre voltar no tempo, ganha o Paulista, estava tudo lindo, maravilhoso. Sai da Copa do Brasil, começaram a colocar na estrutura. Sai da Libertadores, não, tem problema, reestruturação, temos que fazer tudo. Mas ninguém bateu no peito e assumiu e falou assim, não, o trabalho não estava sendo bom. Era muito mais fácil você criticar a estrutura, sistema que foram deixados, tal, do que assumir a responsabilidade. Por que eu acho que esse ano vai ser diferente? Existe uma pessoa chamada Rogério, primeiro, que conhece a história do São Paulo, segundo, que conhece o Campeonato Brasileiro e conhece como funciona a cabeça dos nossos dirigentes, dos nossos torcedores. Já foi campeão, né? Já foi campeão, então ele já sabe, entendeu? Então ele está à vontade para isso. O Crespo não estava.
É aquela história que eu falo que, e aí nada contra os estrangeiros, pelo amor de Deus, não entendam mal. O estrangeiro, ele não tem vínculo aqui. Não, ainda mais o Rogério no São Paulo. Sim, Ele mas sabe o estrangeiro, todos os lados Dani, ali. o estrangeiro, ele não tem vínculo aqui. Se ele for mandado embora, ele pega as coisas dele e volta para o país dele e vai trabalhar lá. O vínculo dele está lá. Você gosta, você cria uma intimidade, uma natureza, por exemplo, como o Abel está criando, que já entrou para a história do futebol do futebol brasileiro, especialmente na história do Palmeiras. Mas o vínculo dele, o vínculo, vai estar sempre lá em Portugal. Sim. Né? E os nossos treinadores aqui têm esse vínculo. Então tem essa talvez um passo a mais que ele possa dar em determinados momentos em comparação aos estrangeiros, dependendo do seu trabalho. Tanto que a gente falava antes, né, Facinca, que o Rogério era este trabalho para se provar, para mostrar que ele tinha condição de ser um técnico que a gente sempre achou desde lá do início e que no meio do caminho deu uma bambeada. O que você ia colocar também? Até porque ele chega agora com um currículo, né? Ele chegou ao São Paulo como campeão brasileiro, chegou ao São Paulo como o cara que reestruturou um Fortaleza, que não é uma coisa tão simples assim. Quantas pessoas não tentaram na história chegar no Fortaleza e fazer o que ele fez por lá? Então, você pega toda essa experiência que ele teve de manager / técnico, que ele fez no futebol nordestino, passando por frustração no Cruzeiro, passando por um time em que ele tentou fazer vencer e não conseguiu, pelo menos na questão moral no Flamengo, que ele ganha dentro de campo, mas fora de campo, né, com muitos problemas, mas passa a compreender, mas vem e deve ser reconhecido como campeão brasileiro. Então, tudo isso faz hoje do Rogério ter talvez uma personalidade diferente e um aprendizado de carreira para saber conduzir esse São Paulo pós um revés. Porque no ano passado era a empolgação de um time que não ganhava há quase 10 anos. Né? Um São Paulo que tinha um último título, uma Sul-Americana em 2012. Sim. Então ele ganha o Campeonato Paulista, virou aquela comoção mundial. Dessa vez, o São Paulo passou dessa comoção, passa a ser de novo um São Paulo cobrado para se manter ou entrar num rol agora de 3, 4 equipes que estão vivendo o ápice de suas histórias, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, aí você vai colocar mais uma equipe ali brigando, mas pelo menos essas 3 estão brigando e um São Paulo tentando chegar a esses caras. Só que agora o São Paulo vem com uma mudança de rota em relação ao ano passado. É uma derrota, é um time que, entre aspas, não vou dizer que ele foi colocado no lugar porque, sabe, talvez é uma pecha muito que seja negativada por um momento. Entendeu que ainda precisa evoluir, Exato, né? O São Paulo encontrou à frente dele uma equipe que está num processo muito maior. Sim. E que não faz dele ser agora uma terra arrasada. Ele encontrou o norte, ele chegou a uma final, ele viu que tem um time hoje num outro ritmo, numa outra experiência, com atletas mais maturados e que, diferente do que ele teve no ano passado, que foi uma empolgação agora, poxa, ganhamos. É uma construção. Perdemos porque ali à frente tem 3, 4 que a gente tem que se espelhar para chegar ao objetivo final na temporada. Daqui a pouco a gente vai falar de um desses aí, que é o Flamengo, depois do intervalo, mas para fechar esse assunto, tem um ponto que decepcionou e decepcionou muito, decepcionou todo mundo, ou pelo menos todo mundo que tem bom senso, né? Porque em rede social ainda tem gente que tenta justificar de alguma maneira a atitude do Caleri, ele saindo ali num lugar, numa área comum, que é um estacionamento VIP que o Allianz Parque tem, ele passa por um jogador do Sub-15 do Palmeiras, que está com o celular na mão, fazendo algumas imagens. Pode colocar aí a imagem do Caleri, por favor, para a gente ir olhando aqui, ó. E ele dá um tapa, ele derruba o celular do menino. O Felipe Goto, é jogador da base. E ainda falou alguma coisa. E ele fala alguma coisa. Entender, né? Aí agora a gente está vendo o outro ângulo, que é a gravação do celular. Eu não consigo identificar, mas é um próprio jogador do São Paulo que vai ali, pega e dá uma olhada para frente, como quem diz assim, o que está acontecendo, né? Ele pede desculpa depois, mas assim, eu acho inadmissível. O Dani. Tanto é que o menino não está falando nada. Dani, ele errou. Aí vem, ó. Você vai ler lá? Deixa eu só ler ali, vai. Sobre o que aconteceu na saída do estádio ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que eu estava de cabeça muito quente e que não deveria ter acontecido. Me coloco à disposição para reparar o dano causado ao aparelho celular. Eu acho que o aparelho celular aí é o de menos. Eu acho que ele se diminui no esporte como atleta quando ele tem uma atitude dessa. E estou aqui para ouvir vocês, tá? Porque eu sei que entra a cabeça quente, mas eu não consigo tolerar. Então, Dani, o que eu acho é o seguinte, tá errado, óbvio. Mas tem uma passagem bíblica, né? De Jesus, né? Conversando com os apóstolos, né? Acho que foi do apedrejamento a Madalena, né? E ele diz o seguinte, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Entendeu? Eu acho que ele errou.
Todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos erros. O importante é ele ter vindo a público e ter se desculpado. Segundo, que não faça mais isso. Porque o erro faz parte da natureza humana, entendeu? A gente erra. Ele deveria estar mais controlado ali? Deveria. Ele é um atleta que está sujeito a ganhar, a perder, empatar e ser humilhado em campo, como foi ontem diante do Palmeiras. Já não era no calor do jogo, já tinha passado um bom tempo quando isso tudo aconteceu. Ele errou. Mas eu acho que a gente tem que dar uma segunda chance, entendeu? Eu acho que... Vamos ver o que ele vai fazer daqui para frente. Se ele continuar cometendo os mesmos erros, aí não tem mais o que falar. Se ele entender de fato o que aconteceu e não mais fizer isso, para mim tá perdoado, óbvio. E quem sou eu para... nós aqui, quem somos nós para não perdoar alguém, entendeu? Eu acho que a questão não é perdoar, a questão é onde ele se coloca quando ele tem uma atitude dessa perante um adolescente, um menino que estava ali. E a imagem do celular, ela mostra que o menino não estava nem gravando ele. Estava gravando outras 3 pessoas com a camisa do Palmeiras que estão ali no estacionamento. É muito delicado, né? Porque o São Paulino vai querer dizer que tem alguma brecha para justificar. A pessoa que não é São Paulina vai entender que não é justificável. Acho que, para mim, o que talvez mate o assunto, aí eu estou um pouco com o Sormani, se a mensagem dele foi sincera, a postagem na rede social, não foi motivada apenas por uma repercussão negativa, porque a gente sabe que tem isso. O cara que trabalha para ele vira e fala, não pegou bem, bota um texto aí. Se foi sincero, se ele entende... Bota a cara, pelo menos, Pedro. Grava um vídeo, gente, eu errei, desculpa. Se ele entende, de fato, que aquilo ali não foi bacana, menos mal. Pelo menos ele conseguiu entender que não há justificativa. Não há justificativa. Agora, é aquilo, né? É complicado porque é um jovem, pelo que eu entendi, é a categoria de base. Sub-15. Até menor de idade, ele dá um tapa, depois ele vira para trás, intimida, aponta assim na direção do menino. É tudo muito delicado, tem a ver sim com a cabeça quente, mas não justifica. Eu acho que nada justifica. Isso é o mais importante. Não tem, mas será que o garoto tinha que estar ali? Será que tem que levar em conta? Porque não, nada justifica. Você dá um tapa em alguém não justifica, nada justifica. Você perdeu, não perdeu. A gente sai daqui de cabeça quente por alguma coisa, não posso sair ali e dar um tapa numa câmera, não posso sair e dar um tapa em alguém que eu encontro na rua. Nada justifica. Agora, se ele zerou o tema, se ele acha que de fato, se ele está de fato arrependido, estou um pouco consumando. Quem sou eu para extrapolar o julgamento? Até porque a gente erra aqui bastante, todo mundo erra. Agora, não dá para querer ficar buscando, sabe, filigranas, argumentos, brechas para achar que tem algo razoável na atitude. Não tem. A atitude não é razoável. Isso aí precisa ser deixado bem claro. A partir disso, a gente debate. Pô, tem que apedrejar, tem que acabar com o cara. Ninguém está falando para banir o menino do futebol. Não, sim, mas eu acho que é só a gente estabelecer um limite. Acho que se desculpou, se de fato é espontâneo, não tem como falar, tá ok, tá zerado, vai falar com o menino, sabe? Não tem que acontecer, que não fiquemos aqui buscando, sabe, argumento para dizer, mas cabia, não cabia. Não, não cabe, isso precisa ser deixado bem claro, riscar no chão esse limite que não cabe. E acho que está muito claro, né? Acho que agora todo mundo, se o próprio Calleri entende que não cabe, não tem porque o resto da turma ficar querendo justificar. Vocês querem falar sobre isso ou a gente faz um intervalo? Não, por exemplo, eu sou um cara que, né, mais me autopunir em relação a alguns erros que eu tive, impossível, né? Eu sou uma pessoa que me cobro muito em relação aos meus erros e trabalho isso no meu dia a dia, né? Para tentar entender por que eu cheguei a cometer um ato, às vezes, tão estúpido, tão covarde e imbecil como foi esse ato do Calleri, né? Agora, ao mesmo tempo, você tem de dar, como o Sormani colocou muito bem, a real noção daquilo que você fez. Você compreender que você teve uma atitude cretina e se mostrar uma pessoa humilde o suficiente para reconhecer que você foi, naquele momento, decepcionante, uma vergonha para quem te acompanha, e passar a aprender a nunca mais cometer esse mesmo tipo de situação. Só que pior do que esse erro do Calleri é o como que pessoas conseguem ser ainda mais baixas do que esse tapa. Que foi o que a gente, infelizmente, acabou acompanhando ontem em rede social, cara. Por isso que cada vez menos eu tenho tido esse contato ou vontade de ter esse contato, cara. Porque você lê coisas, Dani, você vê situações
Acho que tem que filtrar. Elas fazem muito mal, cara. Então, acho que a gente tem que filtrar. Então, a gente tenta Agora que eu sempre filtrar. bato na tecla, a rede social não é o mundo real. Não, A rede social não é o mundo real. Pedro, Tem muito do cara que quer, por sei. algum motivo, defender o cara do seu Pedrão, clube. mas então, infelizmente, então, Pedrão, a gente considera isso. Mas, Pedro, esse mundo real hoje existe e ele tem influência nessa vida das pessoas, ele tem influência nesse dia a dia A de gente que não clube, deixa de ter né? na nossa vida. Eu A sei, frase do mas querido Augustinho Carrara, nosso querido Pedro Cardoso. Eu peguei até uma vez aqui a entrevista dele, eu peguei para mostrar aos meus filhos. O Instagram produz a ilusão de que você tem uma influência na sociedade. É isso. entendeu? Mas infelizmente, Augustinho muita gente Carrara, leva isso para a sociedade. Então, o que mais me fez mal desse episódio todo, como foi o do caso Bruninho, né? Mas aí é uma foi questão de filtrar. como que mas é difícil, Dani, porque não são poucas mensagens, são muitas. Se fosse meia dúzia, aqui, são vários. Mas chegaram para você ou Não, você viu? você acaba vendo, porque você vai vendo vídeos, vai vendo comentários, vai vendo uma repercussão. Exatamente. É que as pessoas É têm uma complicado. ilusão de ficar acompanhando um com o É só outro. não ver, fecha, Se acabou. quiser falar disso, senão tem que fazer intervalo. É complicado, Não, eu acho que entendeu? já Assim, falaram mas já em aqui- relação ao Caleri, já falou já, todo mundo erra, todo mundo acerta, a vida é passível de erro, ela tem uns que são mais fortes, tem outros que são mais Agora tem um ponto mais da Dani pesados. interessante. Não, e acho Vamos que acompanhar já os falaram. próximos passos. Acho que o Sormani falou também. Não é para se repetir. Como vai agir Dá daqui para pra toda frente, hora cabeça né? quente desculpa, Sim, cabeça quente exato. desculpa. É. Acho que isso precisa... Bom, deixa eu fazer intervalo aqui, porque a gente ainda tem que falar do Fluminense, campeão carioca. Flamengo não vamos falar.